Boa noite. 2009 chegou ao fim. Um ano que começou com a mais grave crise econômica da história mundial. Recorde de desemprego nos Estados Unidos e na Europa, falência de corporações e bancos. Na pátria do capitalismo, o Estado teve que injetar trilhões de dólares para salvar empresas como as gigantes General Motors e Chrysler. Mas pelo menos para o Brasil, 2009 termina com muitas surpresas positivas. Na economia, no esporte e na política externa, o Brasil foi destaque. Apesar da onda de casos de corrupção, a eterna promessa de país do futuro parece estar mais perto de se concretizar. A retrospectiva 2009 da Rede Gazeta está no ar. « 2009 chegou ao fim com um Brasil bem diferente daquele que virou 2008. Os dados do censo e de outras pesquisas oficiais servem para responder à pergunta: afinal, quem somos nós? O retrato que surge das pesquisas indica que o brasileiro nunca foi tão moreno, nem teve tão poucos filhos e nem se divorciou tanto quanto agora. Ele é negro, ela é branca. Ele é da maioria do Brasil moreno. O noivo tem 29 anos e a noiva 26. Ela quer ter filho mais tarde. As chances dela engravidar após os 30 é grande. E ninguém vai estranhar se o casal tiver apenas um filho, no máximo 2, que é para ficar na média da natalidade das famílias. Este é o retrato do brasileiro, edição 2009. Vaidosa como sempre, a mulher continua perseguindo o peso ideal. Por isso, pesquisa do Ministério da Saúde, divulgada em novembro, mostra que na balança é ele quem mais ganhou quilinhos extras. No Brasil, as chances do homem ter sobrepeso é maior. Em 20 anos, as mulheres não ganharam pneus. Estão, em média, 3 centímetros mais altas. Nada mal. O casal subiu de classe social, é da classe média, assim como 11 milhões de brasileiros que deixaram de ser pobres. Ele ainda manda nas finanças do casal, mas 1/3 das amigas dela já tem salário mais alto que o do marido. Também pudera, elas estudam mais. A vida não tá fácil, mas sempre sobra um pro chopinho e pro cigarro. Só que não mais no bar. 2009 foi o ano da lei seca e da proibição de fumar em lugares fechados. Agora, em São Paulo e em muitas cidades brasileiras, fumar só do lado de fora. Uma coisa anda difícil de entender. A sociedade avançou bastante. Mas será que o brasileiro é moralista, careta, como dizem os mais jovens, e machista? Muitos vão dizer que não. Mas um episódio marcou o ano e chamou a atenção até da imprensa internacional. O caso da menina de minissaia, expulsa da faculdade. Geise Arruda foi humilhada nos corredores da universidade por 700 alunos raivosos. A Uniban ganhou o nada simpático apelido de Unitalibã. A moça foi expulsa, depois perdoada, e resolveu sair do curso. Ganhou exposição e seus minutinhos de fama. E voltando ao nosso casal, aquele que representa todas as transformações na sociedade brasileira, bom, o casal resolveu que o amor acabou e que vai se divorciar. Dados do IBGE revelaram que é cada vez mais comum, cada um para um lado, ela com o filho e ele pagando pensão. Se vão ser felizes? A resposta só no ano que vem. E para a renomada revista britânica The Economist, o país do futuro finalmente decolou. Na América Latina, o presidente Lula procurou reforçar a liderança do Brasil, neutralizando boa parte do discurso de Hugo Chávez, que sonhava em criar uma frente sul-americana contra os Estados Unidos. Prestígio garantido na região, o Brasil se aventurou pela primeira vez na América Central, área de influência direta dos Estados Unidos, e exerce posição de destaque e muito criticada na crise hondurenha, iniciada com a derrubada do presidente Manuel Zelaya. Nos Estados Unidos, o presidente Lula, que se dava muito bem com o republicano George Bush, continuou sendo benquisto pela administração de Barack Obama. O presidente americano não poupou afagos a Lula nos eventos internacionais.
The most popular politician on earth. O político mais popular da Terra. It's because of his good looks. Esse é o cara, disse Obama, apontando para Lula diante de líderes dos países mais importantes do mundo. Prestígio que não sofreu abalo nem mesmo quando acusou brancos de olhos azuis pela crise mundial. Foi uma referência aos banqueiros e especuladores dos Estados Unidos e da Europa. Presença obrigatória nas conferências mundiais, o presidente Lula sempre ocupou posições de destaque, como na foto oficial em que aparece ao lado da Rainha Elizabeth, em Londres. E numa ação diplomática surpreendente, colocou-se como interlocutor na eterna crise do Oriente Médio. Em meio a polêmicas, Lula recebeu no Brasil, em 2009, líderes de Israel, da Autoridade Palestina e até o criticado presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad. Neste 2009 difícil, o Brasil se consolidou como importante ator no cenário internacional, principalmente pela rápida reação à crise econômica mundial e pela atuação do presidente Lula, saudado por Barack Obama como o político mais popular da Terra. Agora, se Lula é o cara ou não, isso fica por conta dos polêmicos de plantão. O fato é que o Brasil estreitou os laços com o mundo, se colocou como interlocutor entre países ricos e mais pobres, consolidando a perspectiva de ser mediador de impasses, verdadeira liderança global. Jornais internacionais mostraram o Brasil como ator global de destaque, nem sempre positivo. Fatos negativos, como os escândalos de corrupção e a alta incidência da gripe suína, tiveram evidência. Lula também apareceu ao lado de companhias indesejáveis, incompatíveis com princípios democráticos e dos direitos humanos. Uma contradição ao perfil do presidente brasileiro, hoje visto como alguém com papel relevante, ouvido e considerado. Mesmo assim, na imagem do Brasil, é reconhecido o resultado positivo da estratégia do governo brasileiro em não se curvar a opiniões dos chamados grandes e exercer política independente, apoiada em alianças internacionais ampliadas. Isso é bom e faz bem à autoestima nacional. Resta saber o alcance dessas ações e o peso das palavras na conquista prática de avanço do país na cena internacional. O quanto o Brasil caminha, além da retórica, na conquista da integração e da paz. O Brasil novamente às escuras. O roubo da prova do Enem. A tragédia aérea com Airbus francês que decolou do Rio. E a chegada da temida nova gripe ao Brasil. Prefeitos eleitos tomam posse em todo o país, refazendo a previsão de gastos para baixo, reflexo da ainda temida crise mundial. O ministro da Justiça, Tarso Genro, concede asilo ao italiano Cesare Battisti, condenado à prisão perpétua por 4 assassinatos. Em novembro, o Supremo Tribunal Federal cancela o asilo a Battisti e transfere ao presidente Lula a decisão de extraditá-lo ou não. Vice-presidente José Alencar enfrenta 18 horas de cirurgia, a mais longa nos 12 anos em que luta contra o câncer. Durante o ano, Alencar passou por novas internações e tratamentos sem se deixar abater. Também em janeiro, 2 graves acidentes. Teto da Igreja Renascer em São Paulo desaba sobre os fiéis, matando 7 pessoas. 93 ficaram feridas. No Amazonas, um avião bandeirante com 28 pessoas a bordo cai no rio Manacapuru. Só 4 passageiros conseguiram sobreviver. Fim da disputa entre índios e colonos em Roraima. O Supremo ordena a retirada dos não-índios da reserva Raposa Serra do Sol. A nova gripe faz as primeiras vítimas brasileiras, turistas que voltaram da América do Norte. A gripe surgida no México matou 8.000 pessoas em todo o mundo, 1.500 só no Brasil. Tragédia aérea. Um avião da Air France que partiu do Rio de Janeiro com destino a Paris desaparece no Oceano Atlântico. As 228 pessoas a bordo morreram. A prova do Enem é roubada e o Exame Nacional do Ensino Médio é adiado para dezembro. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra destrói 7.000 pés de laranja numa fazenda invadida na região de Bauru, interior de São Paulo. Presidente Lula chamou a ação de vandalismo. O Brasil às escuras. Blackout colocou em questão a eficiência do modelo energético brasileiro. O presidente Lula negou a hipótese de sabotagem para o apagão.